Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual nós estamos estudando no capítulo 3 da carta que Paulo enviou a Tito. Vamos ler do verso 1 ao verso 8 nesta hora. Vamos fazer isso. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Meus amados irmãos, nós estudamos e vimos no primeiro vídeo que Paulo quis dizer ou lembrar aqueles irmãos que estavam ali em Creta, onde Tito estava organizando ou iria organizar as igrejas. Primeiro ele diz, olha, sejam sujeitos, ensino, lembre. Eles já aprenderam isso em algum momento da sua vida, eles devem ser submissos às autoridades e obedecê-las. Porque todas essas autoridades foram instituídas por Deus. Eles devem estar dispostos a fazer toda e qualquer boa obra. E aí no verso de número 2 ele chama a atenção para a convivência uns para com os outros. Devemos ser solícitos, devemos ser cortês, gentis, devemos amar uns aos outros, devemos ter uma vida plena de satisfação em fazer o bem uns para com os outros, viver em mansidão. Esta é a ideia também do verso de número 2. Para com todos os homens, sermos corteses, sermos amorosos. E aí no verso de número 3 ele lembra, porque olha, nós éramos assim, nós também éramos desobedientes. E ele começa a descrever como que o homem era, ou o homem é sem a graça de Deus. Ele diz assim, nós éramos nécios, sem entendimento, um entendimento completamente distorcido e contaminado com o pecado. Nós não tínhamos a convicção e a certeza de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós estávamos completamente dominados pelo pecado. Por isso nós não sabíamos, ou não queríamos fazer o que era certo, porque nós éramos desobedientes. Nós não éramos submissos à autoridade de Deus e muito menos às dos homens. Nós queríamos satisfazer a nossa própria vontade, porque nós éramos desgarrados, andávamos por um caminho não da retidão, mas sim o caminho do pecado, da maldição. Vivíamos de acordo com as nossas paixões, como diz na continuação do verso, porque nós éramos escravos. E escravo não tem vontade, faz o que o seu Senhor pede. E o Senhor daquele que não é regenerado, daquele que não é salvo, daquele que não conhece a palavra de Deus, é escravo do seu próprio querer, é escravo do próprio pecado. Ele tem prazer em fazer as coisas que são erradas. E ele diz, olha, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em maldade, fazendo mal uns para com os outros, e inveja, querer aquilo que não é seu.
querer aquilo que é do outro. O mais forte aqui, odioso, um coração duro, um coração que o ódio está sempre presente e odiando-nos uns aos outros. Isso é comum em todos os homens. Nós éramos assim. Mas aí no verso de número 4 ele diz assim, olha, porém, quando porém se manifestou. Em outras palavras, quando estava tudo no escuro, totalmente um breu, eis que se manifestou uma luz, onde essa luz foi completamente plena, onde clareou toda a nossa mente, toda a nossa vida de uma maneira tremenda, onde essa luz ela raia, ela contagia e toma todo o ambiente. Esta é a ideia dessa palavra, desse verbo manifestar. E se manifestou a benignidade, a bondade, o amor de Deus para conosco. Deus derramou a sua graça. Ele nos salvou em Cristo Jesus. E aí no verso de número 5 ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós. Porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e o morto não tem vontade. O morto não tem querer. Ele está completamente inerte a qualquer tipo de situação ou atitude. Então a graça de Deus alcançou. A graça de Deus nos libertou, nos retirou aquele tampo que estava nos nossos olhos, e nós começamos e podemos ver. A partir de agora, a nossa visão, a visão em Cristo Jesus das coisas foram totalmente mudadas em nossa vida. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Foi por causa das misericórdias de Deus que não tem fim, que nós fomos regenerados, salvos, e nos salvou mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. É Ele que nos converte, é Ele que nos muda, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá vida, uma vida em abundância, mas uma vida para viver dentro dos propósitos de Deus. Nós fomos regenerados, a nossa mente foi completamente esclarecida pelo poder do nosso Deus em Cristo Jesus, e agora, em Cristo Jesus, nós podemos ver, nós podemos ter entendimento para fazer o que é bom, fazer o que a vontade de Deus quer que nós façamos. Olha o verso de número 6, que Ele derramou sobre nós ricamente. É tremendo a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo é em Cristo, é para Cristo e é por Cristo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, e hoje está ao lado do Pai, isso significa que Ele nos deu a salvação. Isso significa que nós fomos completamente restaurados em Cristo Jesus. A nossa mente, as nossas vontades, o nosso coração foi completamente transformado, e agora nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos mais andar nos caminhos da perdição, mas nós queremos andar no caminho da retidão. E o texto continua dizendo, a fim de que justificados. Cristo morreu por todos os nossos pecados. Nós estamos limpos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nenhuma acusação mais há contra aquele que crê em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Olha o que diz no verso de número 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Nós somos filhos, segundo a esperança da vida eterna, segundo a certeza que este Deus, em Cristo Jesus, nos salvou, nos limpou. Nós não fizemos nada para merecer isso, Ele simplesmente quis nos amar, separar um povo, para que este povo o adorasse por toda a eternidade. Nós éramos antes inimigos de Deus,
mas pela graça de Deus agora nós somos filhos. Nós estamos vivendo no reino da luz, no reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos viver. Por que isso? E aí ele diz, fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a essas coisas, façam a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Em tese, Paulo está pedindo aqui a Tito que todos sejam crentes, que todos sejam piedosos, que amem a verdade, que lembrem o que Deus fez por nós, na nossa vida e por nós em Cristo Jesus, que lembrem do sacrifício regenerador e renovador de Cristo em nossas vidas. É isso que nós precisamos crer, confiadamente. É isso que nós precisamos viver, porque isso faz bem e é proveitoso aos homens. O bom testemunho, ter uma vida santa não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar, na família, no lar, no trabalho, na escola, na faculdade. Nós devemos afirmar, ter a certeza que Cristo morreu por nós e nos purificou, nos tornou filhos de Deus. Esta é a certeza. Por isso que nós somos obedientes às nossas lideranças. É por isso que nós somos sujeitos às nossas lideranças. É por isso que nós somos pessoas que amam estar com outras pessoas que creem em Deus e cada uma dessas pessoas dá testemunho do que Cristo fez na vida. Nós somos pessoas que foram regeneradas, que foram restauradas pelo sangue de Jesus Cristo, que temos um novo modelo de vida, uma vida onde Cristo é o dono do nosso viver, dono das nossas atitudes, dono do nosso comportamento. Nós não vivemos mais para nós não vivemos mais para a carne, mas nós vivemos unicamente para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que é glorificar e honrar o seu nome para todos sempre. O que nós estamos esperando para viver assim? Será que nós temos realmente sido obedientes e sujeitos às nossas autoridades? Será que os nossos filhos têm aprendido isso em nossa casa? Será que nós temos demonstrado ser sujeitos às autoridades? Será que nós temos nos portado com amor e compaixão uns para com os outros? Será que nós temos consciência que o nosso merecer era o inferno, era a condenação, mas pela graça irresistível e o poder de Deus em nossa vida nós fomos regenerados, nós fomos restaurados, nós fomos completamente tirados do inferno e levados para o reino dos céus? Então vivamos como homens deste reino, cidadãos dos céus, e que vivam verdadeiramente o que Deus quer que nós façamos, que façamos a vontade dele em qualquer que seja a situação. E a única forma de nós demonstrarmos isso é através do nosso viver, é através da prática da nossa vida cristã. Sejam obedientes aos seus pais, sejam obedientes às suas autoridades que Deus instituiu, quer no serviço, quer na escola, na faculdade, na igreja, no nosso país, no nosso estado, em qualquer lugar. Seja obediente. Vivam unidos os irmãos uns com os outros. Vivam praticando o amor, a gentileza, a mansidão uns para com os outros. Isso faz parte do caráter do crente. Lembre-se que Cristo morreu por nós, nos libertou da escuridão das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, a luz do Filho de Deus, Cristo Jesus. Que vivamos assim, que possamos verdadeiramente ter este propósito em nosso coração, de sermos crentes que realmente vivem para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos ilumine e nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e queremos pedir perdão, porque muitas vezes temos sido insubmissos, ó Pai, a autoridades,
Temos muitas vezes não vivido, ó Pai, uma vida de comunhão, de amor e mansidão uns com os outros, e não temos também dado testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós éramos pecadores, mas agora, ó Pai Santo, continuamos sendo pecadores, mas alcançados pela graça e justificados pelo sangue do Cordeiro na cruz, um dia que morreu e ressuscitou por nós, ó Pai. Nos dê condições de vivermos uma vida santa e digna diante do Senhor. Que o Senhor nos oriente e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe, fique conosco e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.